Fala galera, e aí? Tudo certinho? Cara, a GoPro tá lá em cima, mano, no teto. Olha a Cross Sedanca 2018. Pastilha, freio a disco na traseira já. Tava passando aqui admirando algumas motos, galera, no trânsito. E junto com as motos a PCX, o estilo de pilotagem de cada pessoa, como que influencia no dia a dia no trânsito. Claro que tem nego apressado, tem nego desatento. Acabou de acordar, aí o cara não para na faixa, não tem educação, né? Enfim, velho, não olha no retrovisor. Tudo isso é muito importante para sua sobrevivência no trânsito. E não pense que eu estou sendo charlatão, não. Eu estou sendo educado de forma defensiva. Ontem surgiu uma dúvida e até uma pergunta de uma moça que sofreu um acidente de moto aí. No começo ela não entendeu do porquê que ela sofreu um acidente com o irmão dela, mas é porque acontece às vezes que você entrar num ambiente estreito ou passar entre carros, o cara não tá te vendo. Moto é muito rápido, então se tu tem um estilo de pilotagem agressivo, no sentido de sair de trás desse carro aqui, vou jogar pra cá e pra cá, isso é um sistema agressivo. Agora eu não vou ser agressivo, vou dar setinha, vou passar de boa do lado dessa Hilux aqui, vou acelerar, vou dar seta e entrar. Isso é uma forma de pilotagem previsível. Então as pessoas, elas preveem o que você vai fazer. Agora se você sai de trás do carro, joga para um lado, o cara tá imaginando que você tá atrás dele ainda. Aqui previsível, tá dando seta, eu sei para onde ele quer ir. E tem gente que não faz isso, entenderam? E simplesmente vai te cortando. Então, quando você tem tenha em mente o seguinte: você tem uma forma de pilotagem agressiva, você tem que ter, antes de tudo, a direção defensiva. Estou atrás desse Onix, olha, eu estou na agressiva, não vou dar seta, vou jogar para cá. Ele me viu atrás dele. Se ele jogasse na mesma direção que eu, a culpa era de quem? Minha. A culpa era minha, porque eu fui para trás dele e cortei ele de trás para frente, sem dar seta, sem nada. Aí é uma direção agressiva, mas eu tinha em mente que tinha uma carreta à frente e que ele também poderia fazer a mesma coisa que eu. Direção defensiva. Ela coloca na tua cabeça margem de erro. Ali na frente tem um retorno. Esse carro da frente não deu seta, ele não vai entrar, mas eu vou me defender, vou jogar aqui no meio, porque vai que dá doida nele, ele entra. Esse cara ia bater na traseira dele e eu ia estar no meio já, sobressaindo os dois. Direção defensiva, certo? Direção preventiva, previsível, é aquela que você vai dar seta, olha no retrovisor, o que você quer fazer no trânsito. Tudo que você vai fazer no trânsito, você fala, seu veículo fala por você. Há uma probabilidade de acidente em corredor, e aqui em Belém a gente está no Maio Amarelo. Maio Amarelo nada mais é do que prevenção no trânsito. Ali o Detran está fazendo essa campanha. Minha direção defensiva, certo? Eu tirei uma distância do carro, lixo aqui,
direção defensiva. Eu passei um braço de distância do obstáculo, um braço de distância do carro que estava fazendo o retorno. Se tem um carro estacionado, você jamais vai passar raspando a porta dele, e rápido, porque a probabilidade dele abrir aquela porta é muito grande. Então a distância de uma porta para você é de um braço, certo? Vamos entrar agora na experiência de um corredor, por exemplo. Eu tenho que ter em mente que um palmo de distância para eu passar dos carros que estão no corredor. Eu tenho que ter um palmo cada lado, ou apenas um lado, ó. Um lado eu tenho um palmo, então eu consigo passar dessa carreta. Ó, palmo, ó, palmo, certo? Consigo passar desses carros. Então eu consigo passar aqui. Qual o grande segredo para você passar num corredor desse? Às vezes você tem que arriscar. Eu sou assim, eu arrisco partes de mim. No começo eu segurava na ponta das manoplas aqui da moto para saber da distância que eu tinha que ter, sentir a distância que eu tenho que ter do carro da frente. Depois que eu dominei a distância dos carros, a nocividade do espaço, ó, eu peguei, né, e fui dominando as motos, os guidões, os acessórios que eu uso na minha moto. Então, para passar num corredor, infelizmente você não tem margem para erros. Por isso que você não pode passar mais de 30 km num corredor, você sabia? Um corredor como esse aqui, claro que não é São Paulo nem Rio de Janeiro, que tem um corredor muito longo e as pessoas não vão abrir a porta na tua cara, mas aqui em Belém o corredor, eles são curtos, então a gente não pode passar de 30. Passou de 30 a 50, pode atravessar um pedestre, um vendedor de água, um flanelinha, ou até a pessoa abrir a porta na sua cara mesmo. Outra coisa que me ajuda muito, por exemplo, e é mais fácil, que é para passar em corredor, moto alta. Eu escolho moto alta porque meu guidão, ele passa em cima de quase todos os retrovisores dos carros, de quase todos. E aí você calcular a altura da sua moto, da sua dianteira, para passar em cima de um retrovisor, facilita muito. Moto baixa você sofre um pouco mais, porque você tem que driblar ali o retrovisor do carro. Então essas foram as dicas, em relação a alguns estilos de pilotagem. Tem gente que não tá nem aí em relação a passar Ó, aqui é defensiva. Abriu o sinal, o cara arrancou. Ele viu que vinha dois carros. Se ele arrancasse sem olhar para o lado, o que é correto para ele, o cara ia levar ele. Então abriu o sinal também. Se você está na ponta do sinal, você não sai logo de uma vez. Você espera, olha para a esquerda, olha para a direita, que ali é o caso do cruzamento. Não vem ninguém, vai embora, certo? E saia no sinal, dê uma margem de erro, pelo menos uns 3 segundos. Abriu, 1, 2, 3, sai. E olha, que às vezes os caras avançam no laranja para eles, fechou lá para eles, abriu para mim, quando eu fui, bateu. Então é muito cuidado. Tenha em mente que você tem apenas 2 rodas e uma vida.